Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Carlos, professor de matemática. Hoje eu vim aqui resolver junto com vocês a AP do segundo bimestre do nono ano do ensino fundamental, tá? Então é uma devolutiva, vou resolver as questões. Então, quem tem aí um pouco de dúvida, tá? Sobre essas questões, não sabe se acertou, se errou, como que foi na prova, vai ter oportunidade de acompanhar a resolução das questões. Aí eu vou separar aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, em 3 vídeos, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou gravar as questões que eu vou resolver, que são as questões de 1 até a 6. Então vamos lá? Aqui. Vou resolver a questão 1. Essa questão 1 teve um índice muito ruim, tá, de acerto. Muitos alunos aí não entenderam, né, o procedimento de resolvê-la. Então vamos lá. Só fechar aqui para você não aparecer. Ao término de uma avaliação de matemática, os colegas da classe estavam discutindo o resultado de uma questão que pedia para calcular 32 elevado a 3 quintos menos 27 elevado a 2 terços. Entre os diferentes resultados comentados por eles, o correto é... Então vamos lá. Aqui a gente vai usar uma propriedade, na verdade, de potências, tá? Vou ter que resolver... Vou colocar aqui a canetinha. Então, 32 elevado a 3 quintos. Eu vou ter aqui, uma das formas de você fazer esse exercício é passar a base, né, no caso 32, na forma de potência. Tá? Então, eu vou destacar aqui a base, porque é ela que eu vou mexer. 32 é o resultado de uma potência. Se você não sabe de cor, a gente pode montar aqui as potências. Aqui primeiro eu vou montar as potências de base 2, tá? Então lembrando, aqui eu já sei que é uma potência de base 2. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16 e 2 elevado a 5 é 32. Bom, então vocês estão vendo aqui que as potências de base 2 ela vai dobrando, né? Começa sempre pelo 1, tá? Todo número elevado a 0 é sempre 1, e aí vai dobrando. 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, e assim por diante. Então, eu vou trocar esse 32 pela sua potência, tá? A potência aqui, no caso, é 2 elevado a 5. Então, eu vou colocar no lugar do 32 o 2 elevado a 5. Isso aqui está dentro do parêntese, por sua vez, elevado a 3 quintos. Então, veja que eu tenho aqui uma potência da potência. Potência da potência é uma propriedade que vocês já viram. O que eu faço com os expoentes? Isso, você multiplica quando é potência da potência. Então, isso aqui vai ficar, continua a base 2. O que é 5 vezes 3 quintos? Você só multiplica o numerador, numerador. 5 vezes 3, 15. Sobre 5. 5 continua, porque debaixo desse 5 aqui tem 1. É o de cima, de baixo, de baixo. Não é cruzado, tá? Não vai cometer esse erro. E aí você faz a divisão aqui, não tem uma fração. O que é 15 quintos? É 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 dá 3. E 2 elevado a 3, olha o resultado aqui, ó, de 2 elevado a 3, ó. É 8, certo? 8. Então, você já sabe que toda essa potência aqui vai dar 8. Vou fazer a mesma coisa com 27.
27, vou colocar isso aqui dentro do parênteses, que é a base, para destacar a base, elevado a 2/3. Então, de novo, o 27, ele é o resultado da potência de base 3. Então, lembrando aqui para vocês, ó, 3 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 1 é ele mesmo, 3, 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9, 3 elevado a 3, 27. Então, está percebendo que 1 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Potência de base 3, o próximo você multiplica por 3. Tá? É sempre um 3 a mais como fator. Então, eu vou trocar, usando a mesma ideia e raciocínio, o 27 por 3 elevado a 3. Então, eu estou trocando 27 por 3 elevado a 3, por sua vez, elevado a 2/3. Mesmo princípio, potência da potência multiplica os expoentes. Então, vou fazer 3 vezes 2/3. A base continua 3, 3 vezes 2, 6, 6 continua 3, embaixo. Você só vai multiplicar em cima, 3 vezes 2, 6, 6/3. E aí, o que é 6/3? 6 dividido para 3, que vai dar 2. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 3 elevado a 2. O que é 3 elevado a 2? Está aqui, ó, é 9. Então, o resultado dessa potência aqui é 9. Então, resumindo, vai ficar 8 tira 9. Tá? Então, o resultado lá daquela expressão, 32 3/5 menos 27 2/3, nada mais, nada menos que é 8 tira 9. O que é 8 tira 9? Menos 1. Então, aqui é a alternativa B. Então, marca aí na primeira questão, tá? Alternativa B. Quem tem a prova, então no caderno, dá uma verificação aí, tá? Agora vamos para a questão 2. Questão 2, o valor da expressão. Então, novamente eu vou aqui aplicar as propriedades de potências, tá? Então, vejo que eu tenho lá, eu vou resolver primeiro essa aqui, essas duas primeiras, depois as duas últimas. Então, eu vou reescrevê-las aqui. 2 elevado a 1/4, tá? 1/4, vezes 2 elevado a 3/4. Aí eu tenho 3 elevado a 1/2 vezes 3 elevado a 3/2. Então, novamente aplicando a propriedade, ó. Aqui, esses dois aqui vai virar um só. Multiplicação de potências de mesma base. Aqui eu tenho mesma base, certo? O que eu faço com a mesma base? Em relação aos expoentes, o que eu faço? Eu soma, né? Isso, eu vou somar os expoentes. Então, continuou 2, e aí eu vou fazer 1/4, eu vou escrever aqui, 1/4 mais 3/4. Eu vou deixar indicado aqui, tá? Mas, aqui eu faço a mesma coisa, ó. De novo, eu tenho mesma base, tá? Que é a mesma ideia. Mesma base, que é o 3, e somos expoentes. 1/2 mais 3/2. Tá? Somos expoentes. Então, eu vou aqui continuar na linha de baixo, tá? Para ver quanto que dá. Então, vai ficar 2. O que é isso aqui? Como que eu somo fração com o mesmo denominador? Aí já é conceito antigo. Somo os numeradores e conservo o denominador. Então, o que é 1 mais 3? 4. Continua embaixo, 4. Tá? Soma de frações com o mesmo denominador, conserva o denominador. Fica igual. Só faz a conta em cima, embaixo deixa. Aqui tá, quando for igual. E aqui 3, aqui eu faço a mesma coisa, vou somar. Ó, tá vendo que tá igual também? Só soma em cima. 1 mais 3, de novo, 4. Só que aqui vai ficar 4 por 2. E agora é resolver. 2. O que é 4 dividido para 4? Vai dar 1. Então fica 2 elevado a 1. Mais 3
O que é 4 dividido por 2? Dá 2. Então fica 3 elevado a 2. Então lembrando o que vocês fizeram aqui, ó, eu tenho o 2 elevado a 1, que é 2, e o 3 elevado a 2, que é 9. Então, na verdade, isso aqui é 2 mais 9, que dá resultado 11. 11 está aqui, alternativa B. Então, dá uma conferida aí na sua prova, se você acertou ou errou. A questão 3, tá, é apenas observação. Observe bem o que está escrito e veja qual é o gráfico de acordo com a expressão que foi dada. É só isso. A indústria química, para produzir um determinado composto, tem um custo fixo, ó, custo fixo de R$500. Ó. Então, nota que esse 500 vai ter que aparecer lá no meu gráfico. Mais R$2 por litro. R$2 por litro fabricado, certo? Então, tá aqui, ó, R$2 cada litro. O custo total, C, ele deu a fórmula. Olha a fórmula aqui, ó. 500 mais 2x. Ele quer saber o gráfico que melhor representa o custo C em relação à quantidade de litros do composto. Lembra que o x é a quantidade de litros, tá? E o C é o custo em reais. Então, veja, todos os gráficos que estão aqui listados, tem o eixo X, que é a quantidade de litros, está tudo marcado litros, e o C, que é o que está na vertical, tá marcando o custo, quanto que eu vou pagar. Lembra que a fórmula é essa aqui, ó, né? 500 mais 2x, ou seja, se eu não produzir nada, vai ficar 500 mais 2 vezes 0, ou seja, fica 500. O que dá a entender? Que esse gráfico começa a partir do 500. Bom, aqui você está vendo que o gráfico, inclusive, ele está à esquerda. Esquerda não tem como ser, neste caso, ele está começando do 500. Mas eu não tenho litros definido nessa parte aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aqui é a parte negativa, tá? Aqui é negativo. E eu não tenho como relacionar litros negativo, né? Menos 2 litros, menos 10 litros. Não tem, né? Não tem cabimento. Aqui, vocês estão percebendo que o gráfico começa do 0. Aqui está começando do 500 e aqui está começando do 200. Então, está claro para vocês, tá? Pela conta que a gente faz aqui trocando por 0, né? Aqui por 0, que começa no 500. Tá? Então, aqui é a alternativa C. Aqui não tem erro, tá? Questão 4. A tarefa de casa, o estudante teve que construir esse gráfico aí, ó. Então, veja o gráfico, eu quero saber qual é a fórmula desse gráfico que está aqui. Bom, aqui já dá para imaginar o quê? Vamos verificar aqui o crescimento, tanto do eixo X quanto do eixo Y, tá? Vocês estão percebendo aqui, ó, tem um ponto marcado aqui, ó, certo? Vamos marcar esse ponto aqui, ó. Vocês estão percebendo que enquanto eu desloco 1 no eixo X, eu subo 2 no eixo Y, tá? Então é de 2 para 1. Vamos fazer uma outra cor aqui. Perceba que quando eu desloco 2 no eixo X, eu subo 4 no eixo Y, tá? Ó, 2, 4. Ou seja, não, dobro. A relação é de dobro, tá? E esse gráfico está crescendo, é crescente. Então, se você percebe essa relação de dobro e percebe que é crescente, o único gráfico, tá? A única fórmula, função que está de acordo com esse gráfico é a letra
D. O y é igual a 2x, ou seja, o y é o dobro do x. Vocês estão percebendo que o y é o dobro do x? E ele está crescendo. Quando está negativo, seria se o gráfico estivesse ao contrário, caindo. Tá? Isso aqui, o gráfico está caindo. Tá? Então, é decrescente. Esse é decrescente. Esse é crescente. Esse é crescente. E eu tenho um gráfico crescente. Então, não pode ser nem A e nem B. Tá? Então, essa aí é a coisa para você ficar esperto. Não pode errar isso. Próxima questão. Ao ler uma reportagem sobre produção de celulares, onde uma certa fábrica produz 4 celulares a cada 15 segundos, Marcos ficou imaginando quantos celulares são produzidos por dia. Ó, 4 celulares em 15 segundos. E aí foi para auxiliar, ele construiu um quadro com a quantidade de celulares produzidos por fábrica em relação às horas trabalhadas. Tá? Em relação às áreas, as horas trabalhadas. Então, aqui está por hora, tá? Ó, quantidade por hora. Só que ele fala lá que é um celular a cada 15 segundos. Ou seja, em 60 segundos, que equivale a 1 minuto, ele faz 4 celulares, certo? 4 celulares por minuto. Uma hora tem 60 minutos, certo? Então, se eu faço 4 em 1 minuto, em 60, eu vou fazer 4 vezes 60, que dá 240. E assim vai, não é? Bom, baseado nessa tabela, a representação algébrica de uma função que permite Marcos calcular a quantidade correta de celulares produzidos em relação a horas trabalhadas. Então, ó, veja que uma hora ele produziu 960. Então, vamos fazer de acordo com a tabela, né? Em 2 horas, ele fez 1920. Então, ó, se eu quero saber quanto que ele fez em 1 hora, você faz 960 vezes 1, que é 960. Se eu quero saber quanto que ele produziu em 2 horas, 960 vezes 2. Tá? Aí vezes 2 vai dar 0, 12 vai 1, 18, 19. Em 3 horas, 3 vezes 0, 0, 18, vai 1, 27, 28. Então dá 2.880. E assim por diante. Então está vendo que a quantidade produzida, que ele chama de Q, é em função do número de horas. Então, em 1 hora ele produz isso, em 2 horas ele produz isso, em 3 horas ele produz isso. Se eu chamar essa variável de T, pode ser qualquer letrinha, vai ser 960 vezes T. Então, essa aqui é a expressão de acordo com a tabela, tá? Numa outra situação, tá? Não aquilo que está escrito lá. Então, seria a alternativa D. E a última questão que a gente vai resolver nesse bloco. A fórmula de Lorentz é utilizada para calcular a massa ideal de uma pessoa, que uma pessoa deve ter em função da altura. A massa corporal, né, em quilogramas. A fórmula é M igual a H menos 100 menos H menos 150 por K, onde M é a massa ideal em quilogramas e H a altura em centímetros. E K é uma constante que vale 4 para homens. Então é importante, ó, o que é importante aqui? Ó, fórmula. E essa constante, que é o K é 4 se for homem e 2 se for mulher. Aí vamos ao que ele está pedindo. O que ele está pedindo no exercício?
Por essa fórmula, uma mulher de 160 centímetros de altura deverá ter uma massa igual ideal de, né? Uma massa ideal. Então, gente, simplesmente é substituição de fórmula, tá? Então, eu vou escrever aqui a fórmula, M igual a H menos 100 menos, toma cuidado aqui nessa parte, tá? Que tudo isso aqui, ó, tá? Eu vou até colocar parênteses, tá? É isso que tá, é exatamente isso que está escrito aqui. Então, vamos substituir, tá? Isso aqui é a altura. Então, onde está o H, você vai colocar a altura, que ele deu aqui, tá? Que é o 160. E o K, como ele falou aqui, mulher, o K aqui vale 2. Então, é só trocar H por 160 e K por 2. Então, vamos lá substituir. Então, M, no caso, essa massa aqui é para uma mulher, tá? Será 160 menos 100 menos. Aí, de novo aqui, você coloca 160 menos 150 e o K é 2. Tá? E aí, você calcula. Então, eu tenho 160 menos 100, vou copiar, menos. Eu vou resolver o que está dentro do parênteses de cabeça, tá? 160 tira 150, dá 10. Dividido por 2, dá 5. E aqui, de novo, de cabeça, 160 tira 100, dá 60. Tá? Aqui dá 60. Tira 5, 50 aí, 5 quilogramas. Tá? Então, aqui é a alternativa C55. Beleza? Então, espero ter ajudado vocês nessas 6 primeiras questões da AP do segundo bimestre de matemática. Tchau, tchau.